E aí, meu povo, dia 7 de maio, próxima quarta-feira agora de 2025, a nossa pioneira, a nossa querida Varig completaria 98 anos de existência. É uma empresa icônica chamada de A Pioneira, porque ela foi a primeira companhia aérea a voar com passageiros no Brasil, e ela foi responsável aí por ligar o Brasil aos Estados Unidos, a Europa, a África e a Ásia. E quem é que não lembra desse jingle de Natal aqui que eu vou tocar para vocês? Estrela brasileira no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando achado pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Coisa mais linda de se ver, né? Principalmente para quem nasceu aí na década de 60, 70, 80 e até 90, acompanhou muito a esse jingle da nossa queridíssima Varig Linhas Aéreas ou Viação Aérea Rio Grandense, que era seu nome completo. Então a Varig aí conectou o Brasil ao mundo inteiro e era a empresa aérea de bandeira brasileira que fazia ligação Brasil-mundo afora, né? E fez aí uma marca profunda na história da aviação brasileira, né? E os primeiros passos da Varig começaram lá em 1927, até que ela encerrou as suas operações. Então é isso que eu vou contar, um resumão breve da história da Varig nesse vídeo aqui, que ela estaria completando 98 anos agora, dia 7 de maio de 2025. Então bora parar de enrolação e solta a vinheta! Isso aí, meu povo. A Varig foi fundada num dia 7 de maio de 1927, estaria hoje completando 98 alegres. Ela foi fundada lá em Porto Alegre pela ideia de um alemão chamado Otto Ernst Mayr, mas que também precisou da ajuda de um grande brasileiro que fez nome dentro da Varig, que era chamado de Rubem Berta, era o funcionário número 01 da Varig. Ele começou ali na Varig como um faz-tudo. Ele emitia passagem, ele colocava mala dentro dos aviões, que na época eram hidroaviões, principalmente os Junkers F-13, né, que fazia ligação principalmente entre Porto Alegre e Rio Grande. Ele botava alimento dentro do voo, até que um dia ele se tornou, por causa do segundo grande conflito que nós tivemos no mundo, né? E o Otto Ernst Mayr, para proteger a Varig, colocou o Rubem Berta como presidente da Varig. E ele ficou na presidência da Varig até a década de 60 e fez muita coisa bacana pela Varig, que eu vou contar aqui um resumo nesse vídeo, porque não dá para contar tudo, né? Tem até um livro excelente que eu tenho, já li ele, Varig a Pioneira, que eu vou deixar a foto aqui para vocês darem uma olhada, para vocês conhecerem toda a história da Varig, da sua abertura ao seu fechamento, com riqueza de detalhes. Mas bora lá para o que interessa, que é esse resumo da história da Varig, que foi fundada aí num dia 7 de maio de 1927, né, conhecida como Viação Rio Grandense, que começou o seu, vamos dizer, o seu guichê, começou com a sua lojinha numa casinha de madeira, né, na beirada do rio, porque afinal de contas os voos eram feitos por hidroaviões e partiam ali dos rios para poderem voar, levando inicialmente passageiros de Porto Alegre a Rio Grande, e eles não eram sofisticados e nem usavam esses sistemas, já eram navegabilidade que nós temos hoje, né? Eles eram guiados pelas ferrovias, pelas estradas que eram precárias, pelos rios, né? Até chegarem ao seu destino. Não voavam tão alto, mas conseguiam economizar em tempo o transporte de passageiros aí entre principalmente o Rio Grande e Porto Alegre e vice-versa, né? Então a Varig fez uma história gigantesca, né? Então ela cresceu e se expandiu aí principalmente entre as décadas de 50 e 60, principalmente aí depois do pós-guerra, onde houve um excedente
de aviões da Douglas, especialmente o DC-3, que fez aí com que a Varig se expandisse grandemente, porque eram excedentes da guerra, não se tinha muito o que se fazer com esses aviões e várias companhias aéreas mundo afora compraram esses DC-3 para fazerem aí os seus transportes de passageiros e transportes de carga também. E a Varig não fez diferente, né? Principalmente aí durante as décadas de 50 e 60 com esses DC-3, e ela também fez história porque, afinal de contas, ela foi a primeira brasileira a voar com um avião a jato super famoso que era o Boeing 707, né? Então, o crescimento mesmo da Varig veio acontecer aí entre as décadas de 50 e 60, quando ela começou a incorporar na sua companhia empresas aéreas como a Real Aerovias e a Paner do Brasil, né? Foram histórias um pouco controversas, porque a Real, na final de contas, a Varig meio que foi obrigada pelo governo a comprar para incorporar, mesmo sem ela podendo fazer isso, mas ela foi obrigada pelo governo a comprar. E a Paner do Brasil, né, tem um livro muito bacana do Daniel Lebcesak falando sobre a história da Paner, né, que ela foi considerada como uma empresa falida e devedora, e a Varig veio como um urubu ali em cima e acabou abarcando todas as suas aeronaves, as suas rotas e as suas tecnologias, que afinal de contas a Paner do Brasil era a maior companhia aérea que se tinha no Brasil, né, e ela disputava aí pau a pau com a Varig, e Rubem Berta, no momento aí de esperteza, lá em 1965, com a declaração de falência, né, um pouso forçado, né, como diz o Daniel Lebcesak no seu livro Pouso Forçado, absorveu aí todos os aviões e rotas nacionais e internacionais que a Paner do Brasil fazia e fez com que ela crescesse muito, né? Então foi na década de 60 também que a Varig comprou o seu primeiro Boeing 707, um avião a jato super moderno para a época, que fazia voo de longa distância. Então ele passou a se tornar responsável aí pelas rotas internacionais, né, especialmente aí para os Estados Unidos e para a Europa, com mais conforto para os seus passageiros, né? E a Varig teve aí na sua história aviões extremamente icônicos e importantes na sua história. O primeiro, é claro, a gente não pode deixar de falar, que foram os Junkers F-13, né? Que fizeram os primeiros voos da Varig, né, dentro do Brasil, ligando Porto Alegre a Rio Grande e vice-versa. Depois vieram os DC-3, que fez com que a Varig se expandisse em suas rotas nacionais lá na década de 40. E nós tivemos também na década de 50 um avião icônico importante, que foi o Lockheed Super Constellation, né, que fazia aí uma rivalidade muito grande, né, especialmente aí com a VASP, porque afinal de contas eram aviões transcontinentais que ligavam o Brasil à Europa, especialmente, faziam voos de longa distância. Era um avião bem mais confortável do que os DC-3, do que os outros aviões que ela operava. Então ela ligava aí Brasil, Europa, Estados Unidos, e era um avião de capacidade intercontinental, até que chegou o Boeing 707, que já estamos falando aí da década de aviões a jato, né? Na década de 50, né? Início da década de 60, quando veio esse avião quadrimotor, já com um alcance bem maior, com um conforto maior, com mais tecnologia, e trouxe aí a era do jato para nossa querida Varig. E outro avião que veio importante já na década de 70 foi um avião da McDonnell Douglas, que depois ela se funde com a Boeing, que foi o DC-10, um avião que foi bastante problemático. Tá? Teve um monte de problema estrutural, um monte de problema de aeronavegabilidade, que chegou a ficar em solo muito tempo, bem parecido com a história do Boeing 737 MAX, né, que a gente viu aterrar e ficar em downground aí por um bom tempo. O DC-10 também passou por esse problema e depois ele se transformou em MD-11. A Varig também teve, né, aqui faz parte da minha coleção, MD-11s, né? Então foram aviões bastante importantes na história da aviação. E não podemos deixar de falar também
de um avião muito importante para a Varig, que foi o Boeing 727, que fazia aí boa parte das suas rotas nacionais, né? Então, um avião super moderno que fez parte aí da história dos modelos que a Varig operava, né? E também não vamos deixar de falar, claro, né? Não vamos deixar de falar da rainha dos céus, né? Especialmente o Boeing 747-200, que a Varig foi a primeira da América Latina a operar esse tipo de avião, né? Que ele fazia as rotas para a Europa e para os Estados Unidos, né? Um avião quase full double deck, um avião que tinha 2 andares, a primeira classe ficava lá em cima, né? A classe econômica ficava embaixo do avião, então ele levava uma quantidade muito grande de pessoas. Então ele foi um divisor de águas aí em levar pessoas para os destinos europeus e os destinos americanos. E, claro, não vamos deixar de falar dele, do Boeing 737, que a Varig operou, né? O 737-200, 300, 400 e a versão NG, o Boeing 737-700 para os voos domésticos regionais aí, ó, por décadas, né? Da década de 70 até o seu fechamento, a Varig voava com os Boeings da família 737 em várias versões aí, entre 200 e até a 700, que foram essas aeronaves que simbolizavam um avanço muito grande na aviação brasileira, né? Então, a Varig, ela foi conhecida pela sua ousadia no seu planejamento, né? Ela expandiu a sua atuação, né? E chegou a ser responsável aí por mais de 40% de todo o tráfego aéreo nacional, né? Então isso daí fez com que a Varig se expandisse muito tanto no território nacional quanto no território internacional, né? Então ela teve aí a sua era de prestígio, né? Na década de 70, década de 80 e até na década de 90, com os seus aviões modernos, com os comissários com uniformes extremamente elegantes, um serviço de bordo de primeiro mundo, como era chamada. Ela era apelidada de a Panam brasileira. Ela tinha ali no seu serviço de bordo alto requinte de gastronomia, né? Tinham cardápios, especialmente os cardápios de primeira classe, elaborados por grandes chefes da culinária brasileira, serviam de churrasco, a feijoada dentro dos aviões. Hoje que a gente vê no máximo aí nos voos nacionais é uma barrinha de cereal, quando vê um biscoitinho de polvilho, uma balinha jujuba, né? E só nos voos internacionais que a gente vê alguma refeição, mas que não é com aquele requinte que a Varig tinha lá nos anos 70, 80 e 90, né? Então a Varig viveu aí sua década de ouro entre as décadas de 70 e 80, voando especialmente para a Europa, América do Norte, África e Ásia. E era um sinônimo de excelência, de eficiência, um serviço de bordo de referência internacional, e era assim uma verdadeira embaixada brasileira nos céus, né? Então a Varig teve uma atuação social muito importante. Ela trazia medicamentos lá na década de 80 para pessoas que viviam com HIV, AIDS, que não tinham ainda que não tinha ainda medicamentos específicos. Então meio que ela levava receitas na mão de um comissário e traziam medicamentos. As pessoas iam até as sedes que a Varig tinha no Brasil para retirarem os seus medicamentos, levavam várias encomendas. Então a Varig teve uma importância social muito grande para o Brasil, tanto é que ela era chamada de embaixada brasileira nos céus, né? Então isso daí era um prestígio que a Varig tinha no Brasil, e tinha um padrão de atendimento desde a venda da passagem ao desembarque do paciente do voo. Olha o enfermeiro falando paciente, gente, não tem jeito. Ela levava toda a sua eficiência da venda da passagem até o desembarque do passageiro, e era uma embaixadora do Brasil aí nos céus, e levou a nossa cultura brasileira para fora do país. Mas também não vamos falar só de glamour. A Varig também se envolveu em acidentes e incidentes. Vou falar aqui resumidamente de 3 acidentes muito sérios que a Varig teve. Um deles foi o voo 820, né, que ligou
o galeão a Paris em 1973, que infelizmente vitimou 123 pessoas dentro de um voo que, por causa de uma guimba de cigarro jogada dentro de uma lixeira, fez com que um Boeing 707 pegasse fogo em pleno ar e o piloto teve que fazer um pouso de emergência numa fazenda bem próxima ao aeroporto de destino, né? Então, vitimando aí 123 pessoas. Nós tivemos também em 79, né, algum tempo depois, com o mesmo piloto, o piloto Gilberto, que estava no voo 820 ligando o galeão a Paris. O piloto Gilberto também estava fazendo um voo, né, que era o voo 967, que saía de Narita, no Japão, ia fazer uma escala em Los Angeles para depois chegar no galeão. E esse avião simplesmente desapareceu. Era um avião de carga que traziam obras valiosíssimas de um pintor japonês, estava trazendo para o Brasil novamente, depois de uma exposição, essas obras do Nabu, né, que infelizmente até hoje não se sabe o destino desse avião, né, desde 1979. E claro, o voo 254, que eu já contei aqui no canal também, vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem, que foi o voo 254, que por um erro de cálculo, um zero no lugar errado, fez com que um Boeing 737-200 da Varig errasse a rota e caísse em plena selva amazônica, né, floresta amazônica, e vitimando também algumas pessoas, mas houve bastante sobreviventes nesse acidente, que gerou aí esses 3 acidentes graves, trouxeram mudanças importantes nos protocolos da aviação, tanto da Varig quanto também da aviação nacional e na aviação mundial, né? E a Varig também começou, depois de todo o seu glamour da década de 60, 70, 80, né? Começou a enfrentar crises e começou a cair. Na década de 70 nós tivemos aí um problema muito grande em relação ao preço do combustível, a crise do petróleo da década de 70, que já fez com que aumentasse muito o custo das operações da Varig. E na década de 90, né, veio a desregulamentação da aviação no Brasil, no governo Fernando Collor, né, onde ele permitia, né, que empresas brasileiras que voassem, para cada empresa brasileira que voasse para um outro país, trouxesse uma empresa daquele país para o Brasil. Então, isso trouxe um interesse muito grande da VASP e da Transbrasil em voarem também para fora, e com isso, mais 2 empresas voando, são 3 empresas americanas, 3 empresas europeias, vindo para o Brasil, disputando contra a Varig, né? E a Varig acabou que não conseguiu sustentar isso por muito tempo, principalmente quando a Transbrasil e a VASP desistiram dessas rotas internacionais e ficou a Varig brigando sozinha contra 3 gigantes americanas, né? E com a saída da VASP e da Transbrasil desses voos internacionais, a Varig teve que disputar aí com 3 grandes americanas sozinha, né? 3 contra 1, principalmente a American Airlines, a Delta Airlines e a Continental Airlines, né? Nessa disputa de voo, uma empresa voando para os Estados Unidos contra 3 vindo para o Brasil. Então isso daí contribuiu bastante para com que a Varig tivesse vários problemas e várias dificuldades financeiras, né, depois dessa abertura do mercado aéreo. E é claro também que houve uma má gestão, custo elevado, dívida acumulada, que levaram aí à perda da competitividade da Varig, mesmo que ela tivesse tido ajuda governamental e uma tentativa de reorganização da empresa, que infelizmente entrou em recuperação judicial e veio a culminar na sua falência, né? Então a Varig, depois desses anos todos, ela deixa de voar, né? Por causa dessa crise, né? Isso tudo tem vários documentários, né? Tem um documentário da TV Cultura chamado O Último Pouso, que conta também toda a história da Varig, que vale a pena assistir para vocês complementarem esse resumo e entenderem um pouco mais, né? Até que chegou o derradeiro último voo da Varig, né? Que aconteceu aí no dia 20 de julho de 2006, né? Que saiu de Congonhas com destino ao Santos Dumont com 99 passageiros.
Então isso daí foi o último voo da Varig, e em seguida a Varig, né, nos seus últimos respiros, né, já lá no seu fim oficial, né, que ela não conseguiu, ela sucumbiu à recuperação judicial, né, ela não deu certo a recuperação judicial feita aqui no Brasil, diferente do que a Gol vem fazendo nos Estados Unidos, e todos os seus ativos foram absorvidos pela Gol em 2007, e então a Varig deixa de voar. Então nós tivemos aí várias questões que fizeram, né, nessa falência da Varig, o fundo de previdência, né, o Aeros, né, que era o fundo de previdência dos funcionários da Varig, deixou de pagar. A Varig, para tentar sobreviver, retirava dinheiro desse fundo previdenciário para manter suas operações. Funcionários levavam café, né, pó de café, para fazer café para os passageiros nos seus voos nacionais. Então teve uma série de brigas, né, de tentativas de fazer a Varig continuar voando. Infelizmente a Varig faliu, ela deu um calote gigantesco nos seus funcionários, principalmente aqueles que dependiam do Aeros, né, mas existia também uma fundação, a Fundação de Funcionários da Varig, que foi fundada lá em 1945 por Rubem Berta, que depois do falecimento dele na década de 60, eles homenagearam a Fundação dos Funcionários da Varig como Fundação Rubem Berta, que tinha um colégio deliberante, que participava da decisão de quem seria o novo presidente da Varig. E isso daí também foi um grande prejuízo, porque existia uma briga de ego muito grande entre o colégio deliberante, entre o presidente, em quem eles iam aceitar, entre os funcionários. Isso também ajudou aí na falência da Varig, né? A falta de gestão também do fundo previdenciário da Varig, né? Então a história da Varig, ela deixa como legado uma importante história de inovação, de boa gestão por muitos anos, né? E faltou a ela uma adaptação ao mercado, principalmente depois da chegada da Gol Linhas Aéreas, onde era uma empresa low cost, com baixo custo, e a Varig insistindo em manter aquele padrão luxuoso que ela tinha, em competitividade com uma empresa que vendia passagens bem mais baratas. A VASP já estava aí também declarando falência, já estava terminando as suas atividades, e a TAM ganhando espaço e a Varig perdendo espaço até que no dia 20 de julho de 2006 ela fez aí o seu último voo com seus 99 passageiros, né? Então, mas o que a história da Varig, desculpa, mostra? Que mesmo com tradição, com qualidade, e com gestão, se não houver uma capacidade estratégica de sobrevivência, de uma boa adaptação ao mercado, resiliência ao mercado, nenhuma empresa tradicional é capaz de sobreviver, que foi o que aconteceu com a Varig, né? Então a Varig mostrou que o Brasil pode ser sim uma referência internacional, né, na aviação, né? E ensinou pra gente que o planejamento precisa ser sólido, que a gente precisa se adaptar às mudanças, ser resiliente ao mercado, para até mesmo os gigantes não caírem, né? Então a Varig foi muito mais do que uma empresa aérea, né? Ela foi uma identidade do Brasil, né? E mesmo não voando mais, ela continua viva na memória de muitos brasileiros, na minha inclusive. Eu sou um grande apaixonado pela Varig, pela história da Varig. Eu morava na casa dos meus pais e era praticamente na cabeceira do aeroporto de Vitória, que eu já falei em outros vídeos, e eu ficava apaixonado em ver aviões, principalmente o 737 e o 727, pousando e decolando, que passavam praticamente por cima da casa dos meus pais, né? Eu não sabia muito bem quais eram aviões aqueles, mas eu sabia os horários que os aviões da Varig passavam sobre a casa dos meus pais para pousarem ou decolarem no aeroporto de Vitória. Então vamos ter cuidado com a nossa vida financeira, né? Até os gigantes podem cair se a gente não for resiliente ao mercado e não entender as mudanças que ele propõe pra gente. Então, beijo no coração, abraço de urso e fui. Valeu!